Vamos para mais um relato no Lorde Macabro. Gostaria de pedir a vocês, inscritos e não inscritos, para que colaborem, se inscrevam e compartilhem o nosso conteúdo. Obrigado. Hoje vamos falar da aventura de um jovem geneticista brilhante em seu primeiro emprego e o horror de um monstro negro que apareceu. Aprecie agora esse suspense de uma mulher misteriosa que apareceu na vida desse jovem médico. Relato de hoje: o monstro negro das montanhas. Vocês não acreditem nessa história, mas eu preciso contar mesmo assim. Meu nome talvez não faça diferença, mas para aqueles pobres homens que morreram naquela montanha, façam. Podem me chamar de Diego, até porque não posso revelar meu nome, pois isso traria sérias consequências para minha vida pessoal e profissional. Assim que terminei minha faculdade na área de especialista em genética e também em geriatria, eu não conseguia arrumar um emprego. Um médico recém-formado não tem muitas oportunidades, principalmente neste país. Um dia, enquanto eu folheava um anúncio de empregos em um desses jornais de menos importâncias, notei um discreto anúncio nas últimas linhas. O anúncio trazia a seguinte frase: vaga para médico especializado em genética e com alguns conhecimentos em veterinária. Empresa confidencial. A princípio, estranhei o fato de uma clínica exigir genética e veterinária, pois uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mesmo assim, acessei o e-mail da tal empresa por curiosidade, já que eu não possuía nenhum conhecimento em veterinária. Tão logo eu acessei o e-mail, eles me convidaram para fazer parte da equipe e trabalhar num suposto asilo. O local eles não me passaram de imediato. Tudo que me disseram é que eu teria que dormir no emprego. O salário oferecido foi bem acima dos demais, e por isso, diante das minhas dificuldades, resolvi aceitar a proposta oferecida. Enfim, depois de aceitar a proposta, eu ainda fiquei meio desconfiado. Afinal, o que um asilo poderia esconder de tão grave? A princípio, eu pensei em voltar atrás em minha opinião, mas ficou muito difícil, principalmente depois de olhar minha conta bancária. Essa mesma empresa depositou um bom dinheiro em minha conta, e minhas necessidades acabaram falando mais alto. Depois de todos os trâmites burocráticos concluídos, uma data foi marcada para o meu início. Cheguei cedo ao local, mas fiquei surpreso ao ver que de lá eles me deslocaram para outro lugar. Cheguei cedo ao local, mas fiquei surpreso ao ver que de lá eles me deslocariam para um outro lugar. Então, uma van encostou ao meu lado subitamente, de forma bem sinistra, já que ela era toda escura. Os vidros também eram escuros, que não se conseguia identificar ninguém do lado de dentro do carro. Assim que a porta se abriu, uma mulher então me recebeu de forma amistosa, mas com um certo ar de mistério. Seu codinome, Margaret. É claro que eu estranhei aquele tipo de abordagem, mas eu não poderia retroceder naquele momento. Tudo que sei, não conseguia ver nada do lado de fora. No banco de trás eu estava sozinho. Estava tudo muito escuro
Ninguém me disse uma só palavra. Margaret estava no banco da frente. Nós estávamos separados por uma espécie de vidro escuro. Meu coração começou a bater mais forte e um frio em meu corpo foi se acentuando. Era muito mistério por uma simples vaga de emprego. De repente, fui ficando sonolento e me apaguei sem ver mais nada. Depois de umas 4 horas e meia, eles me acordaram. Ainda sonolento, então acordei ali assustado e ainda dentro daquela misteriosa van. A própria Margaret me disse que foi necessário o sonífero para eu não ver o caminho. Isso, é claro, me assustou, mas Margaret era uma especialista em persuasão e acabou me convencendo da situação, justificando que todo aquele comportamento era para minha própria segurança. Não entendi qual o motivo. Então, logo ela foi me dizendo que fazia parte de uma espécie de ONG, dessas instituições filantrópicas. Assim que cheguei ao local, fiquei deslumbrado, pois a visão era magnífica. Estávamos bem no centro de um pico com várias montanhas, todas bem forradas de uma vegetação bem vasta, uma espécie de parque florestal. Então Margaret e mais 2 outros homens apareceram em um carro desses jipes, carros especiais para terrenos montanhosos. Os 2 homens no banco da frente não pronunciaram uma palavra sequer. Esse silêncio me assustou, e muito. Notei que um deles carregava um rifle especial. Então pensei, seria para animais selvagens ou onças, enfim. A noite começou a cair e uma neblina começou a se formar de forma rápida. Algo estava muito estranho, principalmente quando Margaret pediu para que o motorista do jipe acelerasse o carro, pois a noite havia chegado. O homem à esquerda então deixou seu rifle a postos, como em posição de tiro. Eu então perguntei qual era o problema e por que o medo repentino. Margaret apenas pediu para que, aos trancos e barrancos, o velho jipe sacolejava entre morros dentro de uma trilha bem sinistra, repleta de lama e poças de água. Do lado de fora já não conseguíamos enxergar mais nada, pois a neblina se acentuava a cada minuto naquelas sinistras montanhas. Dentro do velho jipe, que pulava muito agora, com os faróis acesos e a visibilidade muito ruim, a neblina trouxe um frio meio inoportuno e Margaret ainda me disse que estávamos chegando. O lugar parecia ser bem alto, pois desde o ponto em que me pegaram já estávamos a cerca de umas 3 horas dentro daquelas montanhas e nada de chegar. A cada metro percorrido, a trilha ficava mais fechada e mais perigosa. E eu me perguntava o que eu estaria fazendo ali, junto a 3 pessoas totalmente estranhas naquela sinistra montanha. De repente, o motorista parou numa freada tão brusca que quase nós fomos jogados no meio daquele lodaçal. Ele está nos seguindo, disse ele a Margaret e ao seu companheiro ao lado, cujos nomes eu nem sabia ainda. Margaret ainda fez uma pergunta ao homem com o rifle. Você carregou esse rifle? Em um tom bem assustador, e isso me deixou apavorado. Eu ali sentado em um velho jipe com aqueles 3, até então estranhos ao meu lado, a não ser por Margaret, que foi a única a me dirigir algumas palavras. Margaret apenas pediu a todos ali para fazermos silêncio e pediu para que o motorista desligasse o jipe. O homem do rifle, em um tom tão baixo que mal pude ouvir, ele está nos seguindo. Ele quem? Eu perguntei a Margaret. Ela apenas gesticulou com o seu indicador em seus lábios, dizendo silêncio. Nunca vi tanto medo e apreensão em um só lugar.
Nós quatro ali no meio do nada, no escuro e acuados por algo no meio daquela neblina toda. O homem à direita do motorista apontava aquele seu rifle para o nada, no meio daquela escuridão. O medo no rosto dele era tão visível que me afetava, e meu coração batia forte, tão forte, e ninguém me dizia nada. De repente, um urro desses que nunca se ouviu, a não ser nos filmes de terror que se veem na televisão. Margaret então gritou em desespero para que o motorista ligasse o carro e saísse da... Margaret então gritou em desespero para que o motorista ligasse o carro e saísse dali rapidamente. E foi isso que ele fez, acelerando o carro tão forte que minhas costas sentiram o impacto. Margaret apontou para algo no meio daquela escuridão. O homem do rifle então disparou 2 vezes na mesma direção. Mesmo em tanta tensão e medo, eu consegui ver uma sombra de algo que se movia com muita rapidez. Aquilo vinha em nossa direção, e foi aí que o motorista pisou mais e mais no acelerador para tentar fugir daquela criatura medonha. O homem do rifle tentou acertar aquilo, disparando mais 2 tiros, e nada. Enquanto isso, o jipe pulava e sacolejava num zigue-zague frenético no meio da noite. Margaret, estranhamente, observava a tudo com uma certa disposição e não aparentava o mesmo medo que eu e os outros no jipe. Aos poucos ia muito com um urso ou um cachorro negro gigantesco, já que no meio daquela escuridão e neblina ficava difícil identificar qualquer coisa. Aos poucos eu consegui ver aquela coisa que parecia um urso ou um cachorro negro gigante, já que no meio daquela escuridão e neblina ficava muito difícil identificar qualquer coisa. O jipe então ganhou uma certa distância e enfim aquilo foi ficando para trás. Ofegantes, o motorista e seu companheiro com o rifle nas mãos disseram a Margaret que escapamos por pouco. Depois de mais uns 20 minutos naquela neblina, chegamos a uma espécie de casarão bem escondido no meio daquela montanha. Margaret não pronunciou nenhuma palavra depois de toda aquela fuga intensa que acabávamos de sair. O casarão era tão grande e misterioso que se perdia ali no meio daquela neblina e da vasta mata que o cercava. E o dia então amanheceu. Assim, Margaret me apresentou todas as instalações que haviam no local. Haviam por ali ao menos uns 10 homens, de meia idade. Eles estavam em uma espécie de camas e todos pareciam definhar de alguma doença. O casarão tinha uma forma bem velha vista do lado de fora, mas do lado de dentro suas instalações eram totalmente novas. Naquela mesma manhã, Margaret me levou aos meus aposentos e pouco me disse sobre aquela criatura sinistra. Então eu perguntei a ela, por que você me contratou? É uma longa e sinistra história. Agora não posso contar, pois temos que nos preparar, já que aquele monstro deve voltar para cá hoje à noite. Enquanto isso, descanse um pouco e reponha suas energias. Depois dessas palavras, Margaret virou as costas e caminhou nos corredores daquele lugar sinistro, me deixando trancado no meu próprio quarto. Naquele momento, eu me encontrava exausto e sem forças. Achei que era hora de um bom descanso. Mesmo ali naquele lugar estranho para mim, eu me perguntava se seria seguro dormir algumas horas depois de toda aquela fuga desesperada para fugir de um monstro que eu nunca sonhei existir. No meu quarto havia uma janela pequena com uma grade de proteção do lado de fora. Pelo jeito, aquele monstro já estaria por ali faz algum tempo. Caso contrário, aquelas grades não fariam sentido em um casarão tão velho. Então eu me deitei e caí num sono desses tão profundo que acho ter dormido umas 7 horas. Depois de várias horas dormindo, acordei com um som de uivos estrondantes que vinham do lado de fora. Acho que eles me deram um sonífero para dormir tanto, pois já estava bem escuro e eu ainda me sentia atordoado. Foi quando percebi. No meu quarto havia um pequeno tubo e por ali eu vi saindo uma leve fumaça.
e aquilo só poderia ser uma espécie de sonífero. Então, de novo, fui dopado por Margaret, e isso me deixou furioso e decepcionado. Afinal, quem era Margaret e por que ela me trouxe de tão longe, ali no meio daquelas montanhas que eu nem sabia existir? Comecei a bater na porta com tanta raiva, gritando por Margaret para me tirar daquele quarto que mais parecia uma prisão, pois a minha intenção era dar fora daquele lugar maldito. Somados tudo isso, aquela besta urrou do lado de fora, novamente eram de homens. Mais um grito feminino, que logo percebi ser Margaret. Depois foi aquele silêncio mórbido e sepulcral, me assustando, seguidos de passos bem pesados. Me dirigi à janela para ver o que acontecia. Aí sim me apavorei, quando olhei para a frente, aonde o velho jipe estava estacionado, a uns 10 metros de distância. Lá estava o corpo do mesmo homem que dirigia o jipe, e estava mergulhado numa poça de sangue, com o resto de suas tripas espalhadas pelo chão. Não tão distante havia um outro corpo, o mesmo que empunhou o rifle em nossa viagem. Pelo visto, o velho rifle não lhe serviu de nada. Ele estava estraçalhado também. Suas tripas estavam espalhadas pelo chão. Isso foi apavorante. Meu coração batia tanto que um desespero me dominou por completo. Afinal, eu estava preso ali e ninguém aparecia, nem mesmo Margaret, que eu conhecia tão pouco, já que os 2 homens que me trouxeram ali estavam mortos por uma fera descomunal e sedenta de sangue. Porém, eu não avistei Margaret e nem a fera. Comecei a rezar e muito. Eu imaginei naquele momento que jamais sairia daquele lugar vivo. E tudo porque caí na besteira de ler uma vaga de emprego em um jornal de pouca importância. A neblina começou a cair do lado de fora e ninguém aparecia, mesmo eu gritando alto e nada. Então eu pensei, estariam todos mortos, somente eu sobrevivi por ali. Mas e Margaret? Na verdade, ela me trancou ali não para me prender, e sim para me proteger daquele monstro. Vasculhei algumas gavetas e prender, e sim para me proteger daquele monstro. Vasculhei algumas gavetas por ali e consegui achar uma lanterna. Nesse momento percebi um grunhido e leves barulhos pareciam ser nas paredes do velho casarão. Com a lanterna eu consegui então iluminar uma das laterais do casarão. E foi uma cena horrível de se ver. Aquela maldita criatura escalava as paredes com suas garras medonhas. Ela estava tentando entrar no casarão, e se ela conseguisse, provavelmente seria o meu fim. Naquele momento, me desesperei de medo e pavor. Talvez Margaret conseguiu escapar das garras daquele monstro, eu pensei. Então, pressenti mesmo assim que aquele seriam os meus últimos momentos de vida. Afinal, quem sobreviveria àquele monstro? Portas e madeiras estraçalhadas e passos pesados no meio da noite. Foi aí que imaginei logo. A criatura então conseguiu adentrar ao casarão, e tudo o que ouvi foram gritos e mais gritos de homens clamando por suas vidas. Os homens nas macas. Sim, os mesmos que vi assim que cheguei, só podiam ser eles. Aquele monstro só queria matar e matar, e pelos passos rápidos, ele sabia que eu estava por ali escondido. Certamente ele me caçava, e eu seria o próximo. Mesmo trancado ali, eu pressentia aquela criatura me caçando pelos corredores daquele lugar maldito. Vasculhei tudo por ali para tentar achar uma faca ou uma arma, pois a criatura chegaria a qualquer momento e certamente com sua força ela iria estraçalhar aquela porta como se fosse um graveto ou uma folha de papel. O medo, a raiva e a frustração comigo mesmo me assolaram por alguns instantes. Do lado de fora, a neblina banhava aquelas montanhas como um lençol gigante para cegar a todos nós. Então comecei a ouvir passos rápidos e uma ofegância feminina. Então a minha porta se abriu assustadoramente. Margaret entrou em meu quarto.
Ainda assustada, ela me disse que ele estava vindo. Vamos empurrar algo para fazer barreiras em frente à porta. Naquele momento eu não sabia se a esganava ou se dava graças a Deus por vê-la viva. Afinal, essa era a única chance de eu escapar dali, já que foi ela que me trouxe para aquele lugar maldito. Do lado de fora, aquela criatura começou a fungar e rasgar a porta com suas garras. Margaret dizia para aquilo ir embora ali, pasmo. De alguma forma, ela parecia conhecer aquela aberração, ou algo assim. Ela parecia tranquila quando a indaguei. O monstro parece ter ido embora, eu disse a ela. Por pouco tempo, ela respondeu, mas ele vai voltar. Meu pai é um velho teimoso e nunca desiste. Pai? Eu disse pasmo a ela. Mas como pode ser? Aquilo é um monstro. Ele era um antropólogo brilhante, sempre em busca de algo novo. O nome dele é Carter. Ele nem sempre foi esse monstro que você vê agora. Em busca de novas raças nas montanhas do Canadá, ele voltou e de repente se tornou nesse monstro. E por isso eu o trouxe aqui para essas montanhas, para ver se conseguia uma espécie de cura. Por isso buscávamos por um geneticista. Então você apareceu. Eu tenho muito dinheiro, pois meu pai fez uma fortuna pelo mundo. Por que você não procurou um especialista famoso então, Margaret? Para não chamar a atenção. Você imaginou o que seria da imagem de meu pai assim que todos soubessem dessa maldição sobre ele? De repente, uma forte pancada atingiu a porta novamente. E um grunhido ecoou no corredor. A fera havia voltado. Margaret então vasculhou ali num compartimento secreto e acionou um pequeno botão que de imediato as grades das janelas se abriram. Então ela acionou o gás sonífero e disse que tínhamos poucos minutos para chegarmos ao jipe. A fera batia desesperada para entrar, enquanto naquele momento escalamos uma escada e descemos rapidamente. Nas nossas costas, a grade se fechou automaticamente por um aparelho nas mãos de Margaret. O sonífero vai atordoá-lo por alguns minutos, disse ela. Corremos em meio ao desespero e à neblina. Esses foram os momentos mais assustadores de minha vida. Os corpos daqueles homens ainda estavam próximos do veículo. Pelas profundidades da marca, a fera não teve nenhuma piedade. Margaret foi tão segura e corajosa, e isso era de se admirar. Atrás de nós, a fera ainda urrava, tentando resistir ao gás naquela espécie de quarto do pânico. Margaret vasculhou o bolso do homem mais próximo e logo achou as chaves do jipe. A criatura silenciou, enfim, pelo menos por alguns minutos. Nesse momento, então, conseguimos entrar no jipe. E Margaret acionou a ignição e partimos em seguida. Ela me deu uma espécie de garrafa de água. Eu ali tomei então alguns goles para aplacar minha sede e os meus nervos, talvez. No escuro, tudo o que me lembro é que aquele jipe descia e descia. Mesmo ao longe, aquela fera uivava. Parece que aquela grade não a deteria por muito tempo. Margaret então acelerava mesmo na descida, pois estávamos desesperados. Ainda me lembro vagamente de ver muitos documentos no banco de trás daquele veículo. Quando o dia amanheceu, então me encontrei deitado no banco de uma praça qualquer, ainda sonolento. Margaret me abandonou por ali e desapareceu. Aí consegui me lembrar da água que havia tomado na noite anterior. Era um sonífero. Até o mais sem sucesso. Aquele monstro era um lobisomem e eu tenho certeza que ainda continua vivo e matando pessoas. Uma vez, quando eu me encontrava em meu trabalho, uma reportagem americana me chamou a atenção. Lá estava Margaret, nas manchetes, em evidência. Cientista americana descobre o DNA da licantropia e ganha prêmio de melhor geneticista do mundo. O que me estranhou foi o nome dado a ela. Janet Thompson era uma das cientistas que faria uma viagem à África para estudar espécies em extinção. Essa
foi a minha apavorante história. Boa noite.